Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e este é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que está fazendo essa experiência com a Palavra de Deus. Não posso deixar, nessa quarta-feira, de dizer a importância de você ler os textos da Palavra de Deus, a importância de você buscar uma intimidade com a Palavra. Talvez seja bom você pegar também as leituras do dia e ler na própria Bíblia, sabe? Para ter esse contato, para aprender também um pouco a buscar, a encontrar os livros na Palavra de Deus, para ir lendo. Eu sei que a tradução às vezes é um pouco diferente da tradução que a gente está acostumado, às vezes da tradução do lecionário, né? Que é um pouco diferente. Mas é bom fazer esse exercício de ler na palavra, de ler na Bíblia os textos. Algumas pessoas dizem que não se deve fazer isso, mas eu não vejo problema nenhum em marcar a Bíblia, em fazer da Bíblia o seu objeto pessoal e de intimidade, sabe? A minha Bíblia eu marco, às vezes eu escrevo, quando Deus me dá uma emoção, uma coisa forte, eu escrevo, porque depois quando eu volto naquele texto, eu me recordo do que Deus falou naquele dia. Eu tenho minha Bíblia, minha liturgia das horas, são toda rabiscada, tudo eu escrevo porque eu vou escrevendo ali aquilo que Deus foi falando no meu coração, as obras que o Senhor foi fazendo, as direções, sabe, os direcionamentos que Deus foi dando para minha vida em cada momento. Então é muito importante a gente fazer isso. Aproveitando também esse mês da Bíblia. Aproveitando o mês da Bíblia, que a gente já passamos aí da primeira quinzena, né? Hoje dia 17, já passamos da primeira quinzena do mês. Então, a gente tem mais aí 15 dias para chegar e bater a nossa meta de 500 inscritos no canal, atraídos pela Palavra de Deus até o fim desse mês. Então, divulgue para alguém, mande para alguém, evangelize, envie para alguém para que possa conhecer também essa nossa experiência com a Palavra de Deus. Envie, evangeliza, ajuda aí a gente para a gente chegar a 500 inscritos para celebrar o mês da Bíblia. Ajuda a gente aí nesse projeto, nesse passo aí para a gente terminar o mês de setembro, o mês da Bíblia, com 500 inscritos no nosso canal. Bem, a primeira leitura de hoje, as leituras de hoje são muito curtinhas, muito curtinhas, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. Mas a gente pode ver que, assim como diz o Salmo, grandes são as obras do Senhor. As obras do Senhor são grandes, não em tamanho físico, vamos dizer assim, mas são grandes nos frutos contínuos que se recolhem dela. Porque, por exemplo, hoje a gente tem duas leituras pequenas. A primeira leitura são 2 versículos e o Evangelho são mais 4 versículos só. Então a gente tem as leituras têm 6 versículos no total. Mas ainda assim, tem uma extensão e uma profundidade de conhecimento que a gente pode tirar disso. Então, para a gente ver que as obras do Senhor, elas são grandes, mas não fisicamente. Mas as obras do Senhor, como diz o Salmo, elas são grandes nos frutos que vão sendo colhidos, na extensão do que ela vai realizando em mim, porque ela não é pontual. As obras do Senhor, elas não são pontuais. Elas acontecem e elas vão como que reverberando, sabe? Vão trazendo outras circunstâncias e se desenvolvendo na nossa vida. A primeira leitura, então, São Paulo, ele vai tentar, a gente pode ver na primeira leitura que vai começar dizendo, né? Ainda que eu não possa te ver de imediato, eu te escrevo essas coisas para que não me atrase, né? Se acaso eu me atrasar para chegar. Então a gente vai ver esse caráter imediatista de Paulo, que nunca queria perder tempo. Com as coisas de Deus, a gente não pode perder tempo. Eu não posso deixar para amanhã, eu não posso deixar para depois, porque a gente não sabe a hora que ele vai voltar nem quando ele vai chamar a gente. Então não dá para perder tempo com a evangelização, não dá para perder tempo na missão, não dá para perder tempo num projeto de Deus, não dá para a gente ficar pensando algo lá para frente. A gente precisa deixar com que Deus faça, realize e começar a botar a mão na massa e fazer. Então Paulo, ele não está perdendo tempo. Às vezes a gente pensa assim, depois eu faço isso, não, vamos esperar mais um pouco. Tem coisas que não tem que esperar não, precisa fazer para que não se perca tempo. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. E o hoje é sempre a oportunidade de Deus para fazermos o que deve ser feito, para
para nos abrirmos, para nos doarmos, para nos gastarmos, para nos colocarmos à disposição do Senhor. E aí vamos ver também essa dimensão que Paulo está todo o tempo, nas leituras dessa semana, como ele já está chegando perto do seu martírio, e ele sabe disso, então ele vai tentar ensinar o máximo que ele pode para Timóteo. Então ele vai tentar ensinar a Timóteo a postura para viver uma vida cristã autêntica, vai tentar ensinar para Timóteo para que ele não caia nas ciladas, nas armadilhas dos pagãos. Então assim, Paulo está sempre disposto a ensinar, sempre com a cabeça focada em ensinar. E essa sempre é a dimensão da vida cristã. A gente sempre tem que ensinar aos outros, ensinar alguém a conhecer Jesus, ensinar alguém a viver uma vida cristã autêntica, ensinar alguém o caminho do Senhor. Só que também a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente ensina, ser dócil também para aprender. Porque a gente não ensina e não fala para o outro do que eu penso, do que eu gosto, do que passa na minha cabeça. Mas eu tenho que ensinar ao outro aquilo que é da vontade de Deus. Então por isso também eu preciso ter docilidade para aprender, docilidade para me deixar conduzir, docilidade para me deixar guiar pelo Senhor, e Ele vai me mostrando o que Ele quer que eu faça, para onde eu vou fazer, como eu vou fazer. E o Evangelho vai trazer para nós um Jesus que hoje está meio chateado com o povo, né? Com quem que eu vou comparar essa geração? Porque ele está vendo que o povo está muito perdido, que o povo ele está ensinando, ele está falando, ele está mostrando, mas o povo não quer, as pessoas não querem, as pessoas são sempre insatisfeitas, são sempre ingratas, são sempre, amarradas. Então ele está, com quem que eu vou comparar essa geração? E aí começa a comparar com as crianças que estão na praça. E aí elas estão sentadas na praça e tocam flauta e ninguém dança. Aí elas tocam canções fúnebres e ninguém chora. Ou seja, por mais que esteja se esforçando, nunca consegue agradar. Nunca as pessoas estão satisfeitas. Nunca é o suficiente. Então Jesus está meio questionado com isso. Que ele está entregando tudo, ele está se esforçando, ele está revelando o Pai e não está sendo suficiente. Porque veio João e João não comia e não bebia, chamavam João que João tinha um demônio. Vem Jesus que come e bebe, chamam ele de glutão e beberrão. Então assim, nós nunca estamos satisfeitos com nada. A gente pede a Deus um emprego, depois começa a reclamar do emprego que está muito difícil e muito pesado. A gente pede a Deus um marido e reclama do marido porque ele é chato. A gente pede a Deus uma direção, ele dá, a gente não quer porque é muito difícil. A gente tem que aprender a começar a abandonar essas ingratidões, sabe? Deus está dando tanta coisa pra gente, Deus está conduzindo, está fazendo, e a gente está sempre insatisfeito, sempre reclamão, sempre murmurando. A gente precisa aprender a ser mais grato pelas coisas do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Então a gente precisa aprender a ser mais grato ao Senhor pelas coisas que Ele faz por nós. Aprender a ser mais... se satisfazer com o que Deus nos dá. Por mais que não seja o que eu quero, o que eu gosto, por mais que não seja da maneira que eu pedi, mas foi o que o Senhor me deu, então que eu fique satisfeito com isso, que eu encontre alegria naquilo que eu tenho da parte de Deus e não seja um ingrato. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.